o programa Análise Direta de hoje vai ouvir uma história de vida emocionante. Ele nasceu e se criou na Vila Penha, no Rio de Janeiro. Tudo começou jogando futebol. E aí é que vem a surpresa desse jovem empresário que vem contar como foi sair de casa e rodar o mundo enquanto ainda era um adolescente. Com inúmeros livros escritos e muitas histórias para contar, está aqui o apresentador de TV, jogador de futebol americano, empresário, escritor, Ryan Santos. Tudo bom? Boa tarde. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite de estar aqui frente a frente com você e contar um pouco da minha história, fazer um pouco de merchan dos meus livros. Ah, claro! Claro, podemos mostrar já. Wall Street, a saga de um brasileiro em Nova York. Muito interessante isso. Aí eu queria que... Vamos começar lá do início, quando você saiu de casa, né? Você saiu de casa muito cedo. Você estava falando isso para mim antes de começar o programa. Eu fiquei até meio espantada. Na verdade, eu saí de casa com 15 anos, mas essa decisão foi feita quando eu tinha 5 anos de idade, né? Meu Deus! Era um objetivo de longo prazo que eu tinha desde o início, que pouco a pouco eu fui chegando mais perto e culminou com de 14 para 15 anos. Eu falei, ó, vou para os Estados Unidos. Fui, tchau, adeus. Meu Deus, que doido! Como que você conseguiu isso? Bom, vamos lá. É o seguinte, quando eu tinha 5 anos, eu ligava a TV e o único negro de destaque que eu via era o Jacaré do El Chan. Então, eu queria ser igual a ele. Então, eu rebolava, dançava axé, sabia todas as coreografias e tudo. Mas, assim, minha família inteira me zoava, né? Pô, não, homem não rebola assim, desse jeito e tal. Então, essa coisa de não ter heróis negros, pessoas com quem eu podia me espelhar na TV, mudou um pouco um ano depois, quando saiu um filme. Você lembra do filme Space Jam? Do Michael Jordan, que ele jogava com perna longa, com patolino, com os personagens de desenho. Eu lembrava disso. Era um filme infantil dessa época, 96, 97. Foi aí que eu vi, putz, esses caras são bons. E são negros que nem eu. Aí o que eles tinham em comum? Eles eram dos Estados Unidos. Aí eu botei na cabeça, caramba, se eu quiser me dar bem na vida, eu vou ter que ir pra lá, né? Cedo ou tarde. E tem muito negro americano famoso, né? Sim. Muito ator, muito jogador, atleta. Tem muito ídolo, né? Um grande diferencial, porque aqui no Brasil também tem negros atletas, negros músicos, atores, tem sim, alguns poucos, Lázaro Ramos é o principal exemplo, mas a grande diferença é que eles têm negros empresários, médicos de sucesso, advogados, não se restringe apenas à parte da arte e do showbiz, do esporte da arte. Por exemplo, cara, Barack Obama foi presidente. Caramba, o Brasil é um país com muito mais negros que os Estados Unidos, aqui a população nunca teve um presidente negro. Então eu olhava muito mais por essa parte de... Não parte da raça, mas assim, eu me olhava no espelho, eu olhava para aquele cara ali que parecia comigo. Se espelha, né? É inevitável, né? Exatamente, parecia comigo. Então, eu sempre, meio aquela coisa de lei da atração, de colocar na minha cabeça que, cara, pra eu me dar bem na vida, eu tenho que meter o pé, eu tenho que ir pra lá. Uma coisa que ajudou muito também, essa visão de, não só que o mundo não se restringe ao meu condomínio, ao meu bairro, ao meu colégio, à minha cidade, ao meu estado, ao meu país, foi o fato de que, meu pai era piloto. Meu pai era piloto da Varig, minha mãe é instrutora de yoga, mas os dois sempre me criaram de uma maneira muito independente e para o mundo. Eu com 8 anos de idade, eu já andava de ônibus sozinho para ir no dentista, para ir pra escola, essas coisas. Legal. Então, legal assim, isso. Preparado desde o início pra... Cara, a minha mãe sempre fala, o filho não é meu, o filho é do mundo. É do mundo, Daí a grande reviravolta aconteceu quando eu tinha de 14 para 15, quando uma tia minha morreu e deixou 2 primos. E eles vieram morar na minha casa, a gente morava num apartamento de 2 quartos. E do nada de 3 pessoas, eu era filho único mimado, do nada de 3 pessoas, passou para 5 num apartamento de 2 quartos. E na cabeça de um filho único mimado de 14 anos, aquilo ali era invasão do meu espaço, invasão de privacidade. Foi ali que bateu o senso de urgência, olha só. Agora é a hora de meter o pé. Porque eu tenho 2, eu acabei de ganhar 2 irmãos. Eu não tinha empatia, assim, cara, eles perderam a mãe, não sei o quê, vão ficar aqui, agora são seus novos irmãos.
pra mim, uma cabeça de 14 anos, são dois caras forasteiros que estão invadindo o meu espaço, entendeu? Intrusos. É coisa de filho único, entendeu? Coisa de filho único. E aí adolescente, né? Porque adolescente... não sei, hoje em dia... Adolescente revoltado. Hoje em dia eu não teria esse problema. A principal fonte das brigas era um negócio chamado modem de internet. Na época, agora eu vou voltar para 2005, não existia Wi-Fi. E a internet estava migrando de internet de escada, aquela... para a internet banda larga. Sendo que a internet banda larga só pegava um modem para um computador. Então nós éramos 5 para usar um computador e era época de bate-papo, MSN, CQ, então todo mundo queria estar ali na frente do computador. Então tinha briga pra caramba. Começou a ter briga. Briga pra caramba. Hoje em dia não teria, porque o Wi-Fi tem um ponto, cada um tem seu computador, no seu quarto, não tem problema não. Aí o que aconteceu? Eu procurei formas de meter o pé. Intercâmbio, agência aqui, agência ali, agência lá, não sei o quê. E eu acabei fazendo um concurso de uma agência de intercâmbio. E eu fiquei em terceiro lugar do Brasil e eles me deram uma bolsa. Uma bolsa para passar um ano nos Estados Unidos. Aí eu falei, Poxa, como que era esse concurso? Caminho. Era uma prova de inglês, uma prova de conhecimentos gerais e uma redação em inglês. Eu sempre fui bom de escrever. Eu escrevi em inglês, eu tinha uma base boa de inglês. Porque com 6 anos eu tinha feito a decisão de que eu ia morar nos Estados Unidos. Então eu sempre levei a sério o aprendizado do inglês. Também influência do pai, que viaja muito e tal, essas coisas. Eu fui bem nesse concurso e eles me ofereceram essa bolsa de intercâmbio para os Estados Unidos. Mas é aquela coisa, quando é um intercâmbio chama high school, né, de ensino médio, é tipo o Tinder. Tinder, você tá lá seu perfil e a pessoa vai lá, dá match ou não dá, sim ou não. Você não tem como fazer um intercâmbio e dizer, olha só, eu vou ficar na cidade tal. Você se inscreve para o intercâmbio, você pode cair no Alasca, pode cair no meio de uma fazenda no Texas, pode cair em Miami Beach, é roleta russa, é Tinder. Aí as empresas vão lá, olha o teu perfil lá, sim, não. Aí volta para a questão da raça de novo. A agência tem uma dificuldade enorme de encontrar uma família que me aceitasse, que me desse match no Tinder. Porque era muito raro ter um estudante negro. E as famílias, Aí depois, ao longo de muito tempo depois, para entender a cultura americana, eu entendi que a família quer um intercambista que ao menos se pareça com ela para dizer que é filho. E em certos estados dos Estados Unidos, é um tabu enorme você ser uma família branca e ter um filho negro ali. É um tabu. Então... Que coisa, né? Preconceito. Mas eu vou te dizer que... Passando um pouco da história pra frente, eu fiquei 10 anos nos Estados Unidos e eu só sofri preconceito aqui no Brasil. Meio estranho, não é um preconceito, é uma divisão, é uma segregação, mas as pessoas se respeitam. Não tem aquela coisa... No Brasil eu sinto mais que, quanto mais escura é a sua pele, menos direitos você tem e menos mais pobre, não sei o que. Tem essa inversão. Nos Estados Unidos não tem muito isso. É uma separação, mas é uma separação separate, eles chamam separate but equal. Igualdade, separate but equal. É uma igualdade de direitos e de oportunidades. Oportunidade. O negro americano tem, na minha opinião, tem as mesmas oportunidades que o branco americano, talvez até mais. A diferença é que eles se unem como se fosse... não é? Mandou. Essa coisa da união, eu diria até mais, essa a coisa do... Então, eu até conto isso um pouco no livro Wall Street, e mais ainda no livro Imigrante Legal, que está no Amazon agora. É o seguinte, o negro americano ele tem orgulho de ser negro. E eu, Ryan, só fui ter orgulho da minha cor, da minha raça, quando eu tinha 15 anos. Antes eu me sentia inferiorizado, porque eu era o único negro de um... Eu estudava num colégio de ponta, no Rio de Janeiro, Colégio Santo Agostinho. Eu era o único negro da escola, eu sofria bullying. Então, durante 15 anos da minha vida, eu me sentia meio que vitimizado, inferiorizado. O único negro da escola toda? Da minha série. Da escola mesmo, Como é no Brasil? Eu estava em escola chiquezinha, né, cara? Escola de Playboy, na Barra da Tijuca. Eu também estudei no Santo Agostinho, aqui em São Paulo. Agostinho e Recoleta, tamo juntos. Daí, cara, eu cresci meio que um senso de inferioridade. Então,
essa parte do Tinder das famílias foi o seguinte. Encontraram uma família negra e que gostou do meu perfil. E eles estavam na melhor cidade dos Estados Unidos em termos de qualidade de vida. Então a sorte, pela primeira vez, quer dizer, foram várias, a partir dali foram várias situações onde a cor da pele me ajudou, me botou pra frente. Qual Essa aí foi a cidade primeira, era? San Diego, na Califórnia. Então, enquanto o intercambista ia para uma fazenda limpar, eu ia falar cocô, mas fezes de vaca, limpar fezes de vaca nas fazendas lá, eu estava na beira da praia da Califórnia, de San Diego, vivendo um sonho. Vivendo um sonho. Então, eu fui adotado por essa família negra, só que, tipo, a família tinha problema com drogas e tal, aí, putz, uma reviravolta enorme. Depois, aí foi aí que eu comecei, tem a capa do livro aqui, ó, tem um jogador de futebol americano. Me dá um zoom. Mostra pra ele aqui, ó. Aqui, ó. É um jogador de futebol americano. Eu virei jogador de futebol americano por acidente, entendeu? Nessa escola, eu fui pra San Diego, eu fui pra uma escola pública. Olha lá, ó, aí tá aí a cabeça do atleta e de jogador de futebol americano, de cabeça baixa. Já já a gente vai passar um pouco por essa história do Wall Street. A gente tá um pouco antes, tô com 15 E aqui ele tá de aí. terno, né? Tô de terno, um terno business, não um terno de fanfarrão cinza que nem eu tô agora. Mas é aquela coisa, eu joguei futebol americano por acidente, porque eu não sabia nenhuma regra do esporte. E um professor meu chegou lá e, putz, se você é brasileiro, vem jogar nosso time de futebol. Então, pra mim, era futebol, eu levei chuteira caneleira e acabou que fui pro estádio, era o futebol errado. Eu falei, ó, isso aí não é pra mim, não. O que aconteceu foi que me botaram pra chutar a bola oval, eu acertei, chutei forte e me botaram numa posição no futebol americano onde o cara só entra pra chutar. Tipo, enquanto o time inteiro tá ali naquela troca de violência e tudo, eu entrava e chutava e fazia o gol. Então eu comecei a ver aquilo como uma oportunidade de subir de vida, porque nos Estados Unidos a educação anda de mãos dadas com o esporte e vice-versa. É aquela coisa, você não pode praticar um esporte na escola se você tiver nota baixa com CR. Tipo, se a tua média for abaixo de 6, você não pode praticar esporte, não pode representar a escola dentro de campo. Então eles sempre prezam pelos dois lados. Pra pessoa não esquecer, por exemplo, um atleta não esquecer de estudar, né? Não tem como. Futebol Não tem como. Aqui no Brasil, eu tenho vários casos de amigos que tiveram que largar a escola porque eles foram investir naquele sonho de atleta. Esses caras que você vê na televisão aí, de NBA e NFL, todo mundo ali foi pra faculdade. Interessante isso. Legal. Todo mundo ali isso. foi pra faculdade. E é muito bom. uma das coisas que eu mais aprecio na cultura americana, o fato de que o estudo e o esporte andam de mãos dadas. Então eu vi no futebol americano, estar me destacando dentro de campo, como eu vi uma oportunidade de subir de vida. Por quê? Porque eu descobri que eles davam bolsas universitárias para atletas. E parte daquele meu sonho era estudar numa grande universidade dos Estados Unidos, aquela que você vê em filme e tal. Eu era muito deslumbrado pela essa cultura de Hollywood, cultura de NBA, e um pouco depois veio a cultura do rap, do hip hop, né? Ah, que legal. Aí eu usava roupa larga, tênis de basquete, aquele estilão dos negões americanos, entendeu? Então eu era muito deslumbrado por aquilo. Então ver essa oportunidade, tipo, eu olhei esse caramba, se eu continuar me dedicando na escola e continuar treinando, musculação, treino físico, técnico, fundamento no esporte, talvez daqui a 1 ano, 2 anos, eu tenha a chance de realmente ganhar uma bolsa, que assim, uma faculdade nos Estados Unidos hoje em dia está custando 50, 60 mil dólares por ano. Por ano. Então, tipo, para fazer uma graduação, R$1 milhão. Fácil. Meu Deus. Então, eu vi no esporte uma saída, né, para conseguir uma vaguinha numa universidade. E assim, a partir dessa época, meus pais estavam desempregados. Meu pai era piloto da Varig, a Varig faliu. Então eu falei, olha só, é isso. É aí meu caminho, 16 anos. E aquela coisa, o intercâmbio, né? Que novo, né? O intercâmbio dura 1 ano, acabou 1 ano, você tem que voltar pro seu país. Essa é a regra. Pronto. Aí vem assim, tipo, meu último livro agora que saiu, depois desse, já foram mais 6.
Mas esse aqui é o principal, o Wall Street, da editora Alto Astral. Tá aqui, ó. Tá em todas as livrarias do Brasil. Que é o tema do meu 7º livro, chama Imigrante Legal. Eu realmente, para fazer isso, eu voltei para os Estados Unidos ilegalmente. Eu virei, com 16 anos, eu era ilegal nos Estados Unidos. Por causa do meu sonho. Era o preço que eu tinha que pagar. Mas você não voltou para o Brasil? Você acabou ficando por lá? Não. É o seguinte. Eu voltei para o Brasil, sim. Porque o visto acabou, tive que voltar para o Brasil. Como é que eu voltei para os Estados Unidos? Para terminar a escola e para correr atrás dessa bolsa. É o seguinte, todo mês de julho e junho, pessoas de 16 anos vão para Disney, nas férias, certo? Sim. Então eu peguei um visto de turista que eu tinha e eu fui para Disney. Mas ao invés de ir para Orlando, eu entrei no aeroporto e tal, voava para Miami. Ao invés de ir para Orlando, eu peguei o avião para San Diego. Aí eu fiquei um ano nessa, tipo, estudando como turista. Porque assim, era o risco que eu tomei, era um risco calculado, tipo... Porque eu queria muito aquele sonho. Eu queria muito jogar futebol americano na universidade. Eu queria muito fazer universidade americana. E o único jeito naquela época era isso. Então, cara, seja o que Deus quiser. Tipo, principal lição, principal coisa desse livro é: quem vive de fé não tem medo. A minha fé sempre foi muito forte. A fé, cara, nada mais é do que uma expectativa que o amanhã será melhor que hoje. Entendeu? Então, tipo, foi a esperança. Olha só, eu tomei esse risco, mas é um risco calculado porque dentro de mim eu sabia que, tipo, se eu colocar minha cabeça para água, aquilo vai se realizar. Vai ter altos e baixos no caminho, mas aquilo vai se realizar. E você morou aonde? Eu voltei... Nessa fase? Então, essa fase foi uma segunda família. Tipo, eu tinha falado que a minha primeira família teve um problema com drogas. Encontrei uma outra família que meio que me adotou. Até hoje, tipo, eu sou adotado, filho adotado dessa outra família californiana. Família afro-americana que me acolheu e eles não sabiam que eu estava ilegal nesse segundo ano. Só quem sabia era meu pai e minha mãe aqui no Brasil. Meu Deus, que doideira. Eu vou fazer uma pausa rapidinha pro intervalo, mas a gente volta daqui a pouco conhecendo mais a história do Ryan. Não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Falamos aqui dos estúdios de São Paulo para todo o Brasil e mais 55 países. E hoje eu estou conversando com um escritor, palestrante, Ryan Santos, que é um carioca que viveu lá nos Estados Unidos, mas assim, ele foi bem ousado, vamos dizer. Falando em merchan, cara, meu segundo livro é Ousadia, o nome do título é Ousadia, tipo, que é um dos pilares mesmo que eu coloco na cabeça, tipo, a gratidão, a ousadia, tem que estar sempre ali. Ousado é uma palavra que eu gosto, ousadia. Foi bem ousado mesmo. Porque, cara, se a pessoa não é ousada, ela vai ser igual a todo mundo, não vai ser mais um na multidão, entendeu? Então, desde criança eu não queria ser mais um na multidão, eu não me considerava normal, eu sempre fui meio que pensando fora da caixa. E aquela coisa, uma coisa que eu até estava lendo esses dias um livro chamado O Denominador Comum do Sucesso, que é um livro dos anos 30, dos anos 20. Qual é o denominador comum do sucesso? É transformar em hábito coisas que pessoas normais não gostam de fazer. Aí você quer ter sucesso? A pessoa normal não gosta de se exercitar? Você transforma exercício em hábito. A pessoa normal não gosta de ler livros? Eu transformo leitura em hábito. A pessoa normal não gosta de sair ajudando os outros, eu transformo a ajuda em hábito. Só pensar assim, o que o povo gosta de fazer? O povo gosta de falar mal dos outros, o povo gosta de se embebedar e esquecer dos problemas da vida. Então, o meu negócio é exatamente o caminho contrário. Se está todo mundo fazendo, eu faço diferente. E isso aí é uma filosofia que eu trouxe de muito tempo atrás e só agora, tipo, um ano atrás que eu li o denominador comum do sucesso. Transformar em hábito o que pessoas comuns não gostam de fazer. Poxa. Gratidão, é para pensar isso. Gratidão tipo, também é muito importante. Pessoa normal não é grata. Eu transformo gratidão em hábito. Todos os dias eu escrevo uma folha, ou talvez 10 folhas de coisas pelas quais eu sou grato. Ponto. Quando eu tô down, assim, tô tristinho, às vezes, cara, ninguém é de ferro, né, cara?
Essa semana aí eu tava mal pra caramba. Como é que eu remediei isso? Eu parei tudo e eu saí escrevendo coisas pelas quais eu era grato. Coisas que eu sou, coisas que eu tenho e coisas que eu fiz, grato por isso. E coisa mais importante ainda, aí entra aquela coisa da fé que eu falei antes, eu sou grato agora por coisas que eu vou ter. Já começando preparando sua mente pelas coisas que você vai ter. Isso aí, cara, acho que é o maior segredo do universo. E também virou livro, né? Que é o livro O Segredo. O Segredo. Que nada mais é do que será que existe a palavra, em inglês é regurgitation, regurgitação. É, isso aí. De um conhecimento bíblico, né? É peça e será vos dado, tipo... Cara, todos esses livros de autoajuda que vendem pra caramba aí, nada mais são que um autor inteligente pra caramba estruturando algum conhecimento bíblico. Verdade. Nada mais é que isso. Verdade. E aqui, cara, outra coisa, a hora de falar do livro de novo, esse é um livro, tudo bem, autobiográfico, mas por trás da história tem toda essa coisa de mentalidade, de fé. Cara, eu vou tentar dar um spoiler aqui. Esse é o único livro que você vai ter no mesmo negócio um conto erótico e uma passagem bíblica. Porque faz parte, foi a história da sua vida. Foram 2 anos da minha vida. São épocas onde eu me deixei levar por impulsos mundanos. Achava que estava no topo, aí deu aquela queda e voltei à minha essência. Aí eu voltei, caramba, realmente, tá aqui, esse é o caminho. Mas para eu chegar a esse caminho, eu tive que cair. E o livro fala um pouco mais sobre isso. Que legal. Depois a gente fala mais sobre ele. E você voltou, aí você estava contando aí, você voltou ilegalmente para os Estados Unidos aos 16 anos. E foi lá morar com a sua família adotiva, né? Sem que essa família soubesse que você estava ilegal. Exatamente. E a sua família daqui? O que falou sobre isso? Lembra que eu falei que eles sempre me deixaram independente, que me criaram para o mundo? Uhum. Eles sabiam que eu tinha um plano muito maior, né? E que Deus tinha um plano muito maior para mim. Então, cara, eles aceitaram. Eu sou muito grato por eles até hoje. Ninguém falou, você é louco, você vai ser deportado. Claro que sim, mas assim, a situação em casa não estava boa, não estava legal, porque meu pai estava desempregado, então, já que eu não gostava daquela situação quando estava tudo bem, 1 ano depois, desemprego, crise, não sei o quê, eu falei, mano, tá isso aqui, se não der certo, eu tenho uma vida inteira para me recuperar. E se não der certo, eu teria que voltar 2 anos na escola, porque o ensino nos Estados Unidos é muito defasado ao Colégio Santo Agostinho e ao ensino brasileiro em geral. Poxa! Eu estudava numa escola pública de uma região de favela nos Estados Unidos e a parte acadêmica não era tão forte, tanto que eu aprendia no 3º ano do ensino médio a álgebra da 6ª série do Santo Agostinho, bagulho louco mesmo, Meu Deus. Mas o que aconteceu é que eu não consegui a bolsa esportiva, porque eu quebrei o meu braço jogando futebol americano, falei que minha posição, eu entrava pra chutar e sair do campo, tranquilo, fazer gol, tranquilo. Só que foi o seguinte, lembra que eu falei que o atleta precisa ter nota pra jogar? Lembro. No meio da última temporada, que é a temporada onde os técnicos universitários vão olhar se o jogador é bom ou não pra dar aquela bolsa, meu time ficou sem 5 ou 6 titulares, porque esses atletas não tinham nota. Então eles não podiam jogar. Então o que eles fizeram? Improvisaram o especialista em chute para jogar na posição de brucutu. E eu, que não tinha experiência nenhuma de futebol americano, não sabia cair, eu tomei uma trombada e eu caí com o braço aqui, eu quebrei os 2 ossos do braço. E adeus temporada. Aquela coisa, adeus temporada, adeus bolsa bolsa esportiva. Porque eu não tinha DVD, que são os melhores momentos, não tinha estatística e tal. E a fonte secou, não tinha outra oportunidade dentro do esporte. Eu falei, caramba, eu já fui muito longe, não dá pra desistir, eu tenho que ver alguma outra alternativa. E a outra alternativa foi a seguinte. Na época só existiam 8 universidades que davam bolsas de
bolsa de estudo para estudantes internacionais. Só 8. E eram as 8 mais difíceis de entrar. Harvard, Yale, Columbia, Universidade da Pensilvânia. Eram os vestibulares, tipo, estilo medicina da USP. Meu Itaime, tipo, só os caras topzaços conseguem entrar. E eu falei, cara, não tenho nada a perder. Já vim muito longe, cara. Vou tentar, né? Vou tentar. O grande barato foi o seguinte, é que as universidades americanas te olham muito além de uma nota simples do Enem. Você não é uma nota só, você é um ser humano. Aqui, para você passar em medicina na USP, você tem que mostrar que sabe fazer uma prova, que estudou para fazer aquela prova. Nos Estados Unidos, você tem que fazer uma prova, mostrar que é bom ali. Mas tem que mostrar que tirou nota boa na escola, que você fazia coisas além de estudar. Tem que mostrar onde você quer chegar, o que você vai fazer com aquele diploma que a universidade vai te dar. Tem que pegar cartas de recomendação dos professores. Putz, será que esse cara é bom? Ele agregou valor aqui na nossa escola? Tem que mostrar também coisas que você fez, tipo, esporte, são conquistas de fora. E o mais importante de tudo, você tem que escrever uma redação se vendendo. Ao invés de você escrever sobre racismo ou publicidade infantil como um tema de redação do Enem, o processo seletivo para a Universidade Americana é basicamente assim, ó. Mostra para mim em 500 palavras por que você é top, por que você merece estar aqui. Ai, meu Deus. E assim, 500 palavras mesmo, você não pode ter passado aquilo ali. Não pode você ter pode nem escrever menos, um testamento, nem mais. não, pode ter menos, mas você pode escrever um testamento que não vai caber. Então eles veem, tipo, a sua capacidade de persuasão, de mostrar que realmente você tem que estar ali. E segundo, você tem que ser direto ao ponto. Não tem como encher linguiça. Tem que ser conciso, né? Poder de e é algo que eu pego muito nos meus livros também, que é aquela coisa. Eu sou um cara que eu consumo muitos livros, eu adoro ler. No caso, ouvir, né? Eu sou hiperativo, eu prefiro escutar audiobooks. E muitos livros aí do mercado são livros dessa grossura aqui que podem ser facilmente explicados em 20 páginas. Então, quanto mais conciso eu for, melhor para o leitor. Eu penso muito mais no leitor do que em mim, assim, não, tem que escrever um livro grande para ficar bonitinho. Não. Quanto mais rápido o leitor terminar meu livro, melhor para mim. Porque ele vai lá e pega outro. E sabe que você tem um estilo que eu gosto de escritor, então, porque eu detesto livro que enrola. Não você começa não posso, a ler, aí ele para aquela história para fazer uma reflexão de outra coisa. Aí a minha cabeça meio que se perde um pouco. Eu gosto de ser coisas concisas. Conciso e acelerado. Um cara que ele apanha muito da mídia, da crítica brasileira, mas eu aprecio muito, é o próprio Paulo Coelho. Porque pra ele, cara, simplicidade é a alma do negócio. Ele não bota a palavra difícil, ele não enche linguiça, ele escreve. Então, ele é um economista, eu sempre falo assim, cara, o Paulo Coelho, eu não sou muito fã dos livros dele, mas a técnica é a seguinte, ele é economista de palavras. Eu sou economista de formação. Ele é economista de palavras. Ele usa menos palavras para provar um ponto. E talvez seja por isso que ele vende tanto. Porque é conciso, é direto. Então, eu pego, em termos de escritor, Paulo Coelho é um bom exemplo. Vampeta. Sabe, lembra do Vampeta? Lembro. Vampeta, jogador do Corinthians. O Vampeta, ele é talvez a minha maior referência na profissão de escritor. Ele só escreveu um livro e parece que nem foi ele que escreveu. Mas por quê? Porque ele sabe contar a história melhor que ninguém. Ele senta naquelas resenhas assim de jogador antigamente, ele conta história assim, e aquela história fica presa na mente da pessoa. A pessoa consegue conceber dentro do seu próprio cérebro a história que o Vampeta está contando. Então, aquela coisa de transformar em hábito, eu tenho um hábito diário de assistir pelo menos 10 minutos de Vampeta todo santo dia. Porque ele é o melhor contador de história do Brasil. Ele não escreve e tal, mas ele é uma história oral. E ele, do jeito que ele estrutura as histórias, eu dou muito valor. Dou muito valor. Mas e aí? Todo esse seu esforço aí, você acabou conseguindo? Eu acabei conseguindo. Falei, escrevi aquela redação lá, persuasiva, mostrando porque eu era o cara, né?
tem que saber se vender, nos Estados Unidos tem que saber se vender. E eu dizia, putz, eu falo inglês há 2 anos, eu tive nota melhor do que os americanos, e o meu sonho é mudar meu país, ser presidente do meu país, essas coisas. Olha, eu queria ser político, eu queria ser presidente do Brasil. Esse era o meu sonho. Mas isso mudou porque, tipo, quanto mais eu fui ficando mais cascudo de o que acontece por político, eu falei, cara, isso não é minha praia, não. Ainda bem. Isso não é minha praia, não. Eu vou fazer uma pausa rapidinha. A gente vai pro intervalo. Na volta você vai terminar essas histórias aí. Tamo junto. Tá? Então, você que está assistindo a gente, não saia daí que é rapidinho. A gente volta já já. Estamos de volta com a Análise Direta. Hoje eu estou conversando com o Ryan Santos, que é palestrante e escritor. Sabe se vender muito bem. Eu tenho que vender meu livro, né? Wall Street, Editora Astral. Eu vou mostrar. Foi um dos livros mais vendidos do Amazon, né? Ano passado, 2016. Graças a Deus. Que legal. Sou um cara muito grato por isso também. Best-seller. E foi o livro que eu ganhei um prêmiozinho, o prêmio Amazon lá de autores independentes, quando eu ainda era um autor independente. Que legal. Aí a Editora Astral Cultural, pô, acreditou no trabalho do Negão aqui e publicou meu livro, né? Pô, graças. Tamo junto. Que legal, show de bola. E você estava falando aí que tinha um sonho de ser político, mas desistiu. Aí eu falei, ainda bem que você desistiu, porque os políticos aqui no Brasil estão por baixo aí, né? Exatamente. Na moral. E aí, por que você acabou desistindo? Me conta essa história. E como foi que você conseguiu ficar nos Estados Unidos? Ah, beleza, como eu consegui ficar. Então, eu passei na Universidade da Pensilvânia, que é uma das o número 1, na época era o número 1 do mundo em business, negócios. Que é até a universidade que o próprio Donald Trump estudou. O Donald Trump, ele se formou na mesma universidade que eu. Aí é o seguinte, eu também menti para a universidade dizendo que eu era estudante internacional. Eles, quer dizer, não menti. Eles não perguntaram se eu era ilegal. Não tinha isso. Você não tinha que mostrar o Aí o que acontece? Eu tenho que sair do país, fazer a entrevista do consulado e pegar um visto diferente, que é o visto F1, que é o visto de universitário. E eu fiz a entrevista no consulado assim, com medo, né? Piscando. Piscando, porque é aquela coisa. Se eu respondesse alguma coisa errada ali, eu ia perder a bolsa lá de $200 mil. Bolsa de estudos, que eu recebi para estudar nesse lugar. Não vinha nada pro meu bolso, era para pagar a minha universidade. Acabou que deu tudo certo na entrevista do cônsul, o cara até me elogiou por ter recebido aquela bolsa na universidade e ele carimbou meu passaporte no Brasil. Mas isso foi aqui no Brasil? Eu tive que voltar pro Brasil para pegar esse visto, aquela coisa. Se eu fosse rejeitado, eu nunca mais voltaria para lá, essa bolsa ia morrer e tal. Meu Deus. Cara, deu bom, o cara carimbou meu passaporte, eu voltei para os Estados Unidos, dessa vez legalmente. E eu fiz a faculdade de Relações Internacionais e Economia e Letra, fiz 3 faculdades, majors, nada de Bell Pass, majors mesmo, tipo, tenho 3 diplomas e tal, mas assim, sendo bolsista, eu podia fazer escola de verão, eu podia fazer intercâmbio, então eu me enchi de escola de verão, de intercâmbio, não tinha férias, então eu consegui tanto crédito que crédito, chegou no fim dos 4 anos, putz, diploma. O sistema é um pouco diferente daqui. Mas assim, no papel eu tenho 3 diplomas, mas eu olhando para trás eu falo, pô, eu podia ter feito uma faculdade só, bem, do que 3 faculdades, meia bomba cada uma. Foi mais ou menos... Aí eu também joguei futebol na universidade. Aí aquela coisa que eu estava te falando de presidente, já entra também no assunto do livro, que é o seguinte. Eu não sabia o que eu queria fazer da vida e todo mundo dessa escola estava indo para o mercado financeiro de Nova York. Aí eu falei, pô, não sei o que eu vou fazer na vida, tá todo mundo indo aí, paga bem. Eu vi uma galera ganhando dinheiro, eu falei, putz, eu ganhava $100 de mesada. Por mês, $100 de mesada. E um amigo meu passou um mês em Nova York de estágio, ganhou 18 mil. E o maluco também era bolsista que nem eu. Eu falei, cara, caramba. Vale a pena. Dinheiro, né? E eu não sabia em que eu tava me metendo. Não sabia nada de mercado financeiro. Apesar de estudar economia, eu não sabia nada do que ia acontecer dentro de um banco de investimento.
Mas assim, aquela coisa. Pô, tô fazendo nada, né? Tô fazendo nada. Não sabia o que eu ia fazer da vida. E eu entrei nesses processos seletivos. E eu dei sorte de estar no lugar certo na hora certa. Porque, voltando a fita para 2011, o Brasil era o queridinho da comunidade investidora internacional. Aquela ideia dos BRICS. O Lula era um dos homens mais populares do mundo. O Ike Batista era o 6º homem mais rico do mundo. Então, o mundo inteiro queria o Brasil. O Brasil era o queridinho, o Brasil era a menina dos olhos. Então, tipo, a Bovespa estava em alta. Putz. A gente, foi mais ou menos o ano que foi 2010, decidido. 2011, é a Copa do Mundo. O Brasil tinha recebido Copa do Mundo e Olimpíada em uma tacada só, assim. Putz, Brasil é o país do futuro, agora vai, agora vai. Verdade, eu lembro. Então, esse pessoal precisava de profissionais que soubessem de negócios, que tivessem acesso ao visto lá americano e que falassem português e espanhol. Então, eu estava ali no lugar certo, na hora certa. Eu consegui um emprego pagando, tipo, quase $10 mil por mês, um emprego na Bolsa de Valores de Nova York com 21 anos. 21 anos. Que novo, meu Deus. 21 anos. Com 20 eu aceitei o emprego, me formei e comecei a trabalhar com 21. E assim, subiu a cabeça, né? Aí o livro tem... o livro é... O que é o sucesso repentino, a obsessão ao dinheiro, a ostentação, noitada, bebida, mulher faz com um ser humano de 21 anos que tinha sonhos muito maiores que aquilo. Porque é aquela coisa, um dos principais conflitos nos Estados Unidos hoje em dia também é que os melhores estudantes das melhores universidades, ao invés de irem mudar o mundo, eles vão trabalhar com o mercado financeiro. Ao invés de gerar valor para o mundo, eles ficam ali de intermediário, só botando dinheiro aqui, botando dinheiro ali. Hoje em dia está mudando um pouco porque os melhores estudantes estão indo para o Vale do Silício criar empresas de tecnologia. Legal. Antes era, se você é bom aqui, você vai trabalhar em banco de investimento. Aí entra num conflito que é o seguinte. O pior emprego do mundo. Por que é o pior emprego do mundo? O pior emprego do mundo não é aquele emprego que você ganha pouco. Porque quando você ganha pouco, você vai se coçar para melhorar a tua situação. Exato. O pior emprego do mundo é quando você ganha bem e odeia o que faz. Porque vai te remoe por dentro, te mata como um ser humano. Porque você sabe que não é aquilo que você quer, mas você se agarra àquilo por causa da estabilidade, por causa da grana, com medo de perder aquilo que você tem. Aí ganha volta super bem. Isso, volta aquele conflito de quem vive de fé não tem medo. Essa pessoa, ela vive com medo de perder aquilo. E é uma balança. A fé tá aqui e o medo tá aqui. Então, se a fé tá alta, você perde o medo. Aquela ousadia que a gente falou antes. Se teu medo tá alto, você não tem fé. Então, você fica ali. Então, a grande coisa foi o seguinte. Época de Ike Batista, a gente tinha que vender lixo para os investidores. Dizer que a empresa OGX ia deixar todo mundo milionário, porque era uma empresa maravilhosa e um cara chamado Ike Batista era um visionário, era um cara maravilhoso, um cara grande empresário brasileiro e tinha que botar dinheiro na empresa dele. Sendo que a gente sabia internamente que aquilo tudo era lixo. Meu Deus, naquela época você já sabia? Ah, já sabia porque a gente estudava os números da empresa e sabia que o cara era fanfarrão, né? Meu Deus. Mas aquela coisa, a gente tinha que ganhar dinheiro, tinha que vender, tinha que ganhar dinheiro. Tinha que vender o Brasil para a comunidade investidora. Então o pessoal que investiu na gente naquela época perdeu muito dinheiro. Porque o Brasil estava em alta, o pessoal que investiu ali... Eu imagino a imagem do Brasil como está hoje lá fora. Não, com certeza, com certeza. Terrível. Para o investidor, sim, mas assim, o Brasil está sempre na moda, né? Você vai para qualquer lugar do mundo e diz que é brasileiro, você sempre é bem recebido. Ah, sim, é porque eles sabem diferenciar o povo, né, dos políticos e dos empresários poderosos. Essas coisas, né? De corrupção e tal, é verdade. Exato. O Brasil está com imagem ruim, mas o brasileiro não. Você entendeu essa coisa? Entendi. O Brasil, que é instituições... O Brasil é as pessoas poderosas. Mas o brasileiro é... Mas tipo, não... o brasileiro como nós. Exatamente. Né? E aí você se sentia muito mal com esse emprego por ter que vender uma ilusão, né? Vender a ilusão e aquela coisa. Como eu te falei, eu queria ser escritor desde o início. Eu tava ali só enchendo linguiça. Com medo de dar o salto, porque as pessoas diziam que não dá para viver de livros no Brasil.
Então eu acreditava nas vozes externas. Não dá para viver livro no Brasil. Não dá para viver livro no Brasil. Eu vou continuar, vou me agarrar. Fé e medo. Medo de dar o pulo e virar escritor. Medo e fé aqui embaixo. E ser político, nessa altura, você já tinha desistido, né? Que foi aí que eu comecei a ver que, tipo, para ser político no Brasil, eu tinha que me sujar de algum jeito. E eu sempre fui um cara, tipo, com valores muito fortes na família, tipo, de integridade, tipo, de palavra, de ética. Não sou o bonzinho, não sou perfeito, mas assim, eu sempre tento lembrar dessas coisas, tipo, roubar, essa corrupção, pra mim, tá, cara... Eu sou muito sensitivo, pessoa que tá metida em coisa, fica longe da minha vida, entendeu? E essas coisas estão acontecendo com a política brasileira, eu tô estourando champanhe, cara. Tô gostando que vai cair um por um. Aí vai limpar Deus o que a gente te tem. ouça. Vai cair um por um, cara. Vai cair um por um, Vai se sim, Deus porque quiser. tá com cara de que isso vai acontecer, né? Exatamente. Eu quero ver os políticos serem presos. Porque até agora eu não vi desejo os mal pra políticos. ninguém. Eu não desejo mal pra ninguém, mas os caras fizeram mal. Fizeram. Para muita gente. Não é nem desejar o mal, é desejar o justo. O justo, boa. Exato. Aí é aquela coisa do emprego que é o seguinte. Não só eu, mas todo mundo à minha volta estava nesse dilema. Pô, a gente ganha bem. Na verdade, a gente não ganhava bem. Ganhava bem em termos absolutos. Mas tinha imposto, tinha um aluguel de Nova York, tinha... Cara, o custo de vida é muito alto. Então eu até falo no livro que, pô, 10 mil, 9 mil dólares, só sobrava 180 dólares pro meu bolso. Era como se eu estaria ganhando 500 reais por mês para trabalhar 16 horas por dia. Porque o custo de vida é muito alto. Tem que morar em Manhattan, tem que fazer compras de supermercado, tem que pagar imposto. Nos Estados Unidos não tem o seguro, vale transporte, vale refeição, não existe isso. Não tem direitos vale alimentação, trabalhistas. não existe isso. Não existe. Aí você paga imposto, cara, juntando a parte de ostentação e noitada, não sobrava nada no meu bolso. Então eu tava ali, correndo atrás do meu próprio rabo, trabalhando 16 horas por dia numa coisa que não tinha nada a ver comigo. Eu queria ser escritor. Mas isso foi bom pra mim, essa experiência toda foi bom pra mim, que eu transformei aquilo em livro. Eu vendendo de novo. Exatamente. Essa história toda aí que ele contou, dessa trajetória dele... Tá toda aqui no livro. Quem vive de fé não tem medo. Quem vive de fé não tem medo. Quem vive de fé não tem medo. É a frase do cara chamado Mário Schwartzman, que basicamente virou a frase principal desse livro. Quem vive de fé não tem medo. E é o mantra da minha vida, né, cara? Quem vive de fé não tem medo. Gostei. Quando você tá mal, você pensa nisso aí. Você tá mal porque você tem medo. Aí é só pensar na balança. Opa, como é que eu faço para aumentar a minha fé? Ponto final. E aí é aquela coisa... O medo vai embora. Vai embora. Aí é aquela coisa, também tem a coisa do emprego, que assim, nos meus livros, a grande maioria são histórias pessoais, mas eu não conto só por contar, pra mostrar que eu existo, não. Porque eu entendo as dores do meu público, do blog mundorayan.com, do YouTube, das palestras que eu dou, eu entendo as dores do jovem brasileiro. E ao invés de passar esse conteúdo direto, eu conto uma história e salpico o conteúdo ali no meio. A mensagem. Todo meu livro tem um pouco de autoajuda, sim. É história de zoeira, mundo, viagem, mas tem um pouco de autoajuda ali. E aquela coisa que é o seguinte, que eu sentia. Cara, eu tava ali naquele meio e eu tinha um chefe que tava 20 anos na minha frente. Então, se tudo desse certo, dali a 20 anos eu estaria na posição dele. Só que eu não me imaginava estando na posição daquele cara daqui a 20 anos. Porque ele era um cara infeliz, ele, tinha dinheiro pra caramba, mas ele era triste, não tinha tempo com a família. Eu falei, cara, eu tenho pena dele. Ele ganha $1 milhão por ano, mas eu tenho pena dele. Eu não quero ser que nem ele. E é uma coisa que eu vejo muito na minha geração. O cara entra no emprego e vê, se eu crescer aqui, eu vou ficar que nem aquele cara ali. Eu não vou ser feliz sendo aquele cara ali, entendeu? Eu vou ser eu mesmo. Olha, muito interessante essa sua história. Infelizmente, olha lá, acabou, o nosso tempo já, você acredita? Já está acabando, mas eu já vou te convidar a voltar para você continuar essa história. Eu quero saber como foi que você largou tudo para virar escritor, tá bom? Tá, beleza, tamo junto. Ó, vamos passar suas mídias sociais. R2 Rayan, R2 R-A-I-A-M, isso no Facebook, no Twitter, no Instagram. Meu site, onde eu escrevo minhas asneiras lá, é o mundorayan.com.
E é isso mesmo. Aí a página no Facebook é Raian dos Santos, R-A-I-A-M, Raian. E lá as pessoas podem saber onde encontrar o teu livro, Pode trocar né? ideia comigo, manda um inbox, o caramba, eu respondo todo mundo, eu faço tudo para responder. Todo mundo são muitos, mas eu faço tudo, porque é parte do meu trabalho, responder leitor. E, cara, meu livro tá em todas as livrarias do Brasil. O Wall Street, e tem os outros 6, se você gostar desse, você vai gostar dos outros, no Amazon e no aplicativo de audiolivros YouBook. Ok, muito obrigada. Tamo junto, muito obrigado pela oportunidade. Convidadíssimo. Volte aqui para terminar de contar essa sua história, tá bom? Beleza, tamo junto. Ok, obrigada pela sua audiência. Entre no facebook.com/programa Análise Direta. Nosso canal do YouTube também, você digita Análise Direta, já entra lá, o canal, você vai assistir várias edições do programa. Temos o WhatsApp também de São Paulo, 992247760, que você pode mandar sugestões, perguntas, comentários, enfim. Ok? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.